1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Quem tem Bíblia quer acompanhar comigo, creio que também conseguem pôr os versículos aí. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, na versão corrigida fiel. É o texto que nós vamos usar para nos dar caminho para a meta, para o objetivo que nós temos definido pelo Espírito Santo para esta noite. Conseguiram por aí, não? 1 Coríntios, capítulo 9, foi? Boa. Versículo 26, diz: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27, antes, ao invés de correr para um lugar incerto, ou ao invés de combater esmurrando o ar, sem acertar em nada, ao invés disso, antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aqui é a palavra do Senhor. O Espírito Santo fala conosco de uma forma inconfundível, que a tua voz se faça ouvir neste momento. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa de ouvir. Estamos comprometidos contigo a dar glória e honra somente àquele que é digno de receber. E esse é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele a quem nós adoramos, a quem nós amamos e a quem nós entronizamos. Teu é o poder, teu é o domínio, teu é o reino. Teu reino é reino sempre eterno, e esta é a igreja que se chama pelo teu nome. Vamos dar um aplauso forte a ele, pastor. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus, todos os ministérios que estão neste lugar, obrigado por este privilégio de estar convosco neste lugar. É um prazer conhecer-vos, ter esta honra de estar aqui convosco. Ao ler e meditar nas palavras que o apóstolo Paulo disse e que ficou registada no capítulo 9 de 1 Coríntios, nos versículos 26 e 27 que nós acabamos de ler, nós conseguimos perceber um grande homem de Deus, muito atento e cuidadoso com relação àquilo que eu chamo de o chamado à função e o chamado ao propósito. Quantos ouviram o que eu acabei de dizer? Quando eu leio estas palavras, quando eu ouço estas palavras saírem da boca do apóstolo Paulo, registadas nos versículos que nós acabamos de ler, eu encontro um grande homem de Deus, atento e cuidadoso àquilo que eu chamo o chamado à função e o chamado ao propósito. E por esta ordem do Espírito Santo, eu trago este assunto neste culto de missões, porque, amada igreja, infelizmente, nós temos percebido muitos bons homens e mulheres de Deus que até têm boas intenções, mas que muitas das vezes estão vivendo um tanto ou quanto desatentos e muitas vezes até descuidados com respeito ao chamado do propósito, ainda que muitas vezes continuem atendendo ao chamado da função. Enquanto ministros do Evangelho, nós temos atendido a um chamado ministerial, e tendo uma função específica e uma finalidade também específica dentro dessa função, segundo Efésios no capítulo 4, versículos 11 e 12, diz-nos que Ele deu os ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que todo o corpo seja edificado. Mas também, enquanto corpo de Cristo, todos nós temos uma função específica nesta terra, e isto está inteiramente relacionado com o fator predominante em que este culto é realizado: missões. Todo o corpo de Cristo está completamente convocado por Deus, por Jesus,
então poder executar esta função, esta tarefa de pregar o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, dando testemunho da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na terra. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, dos versículos 45 ao 49, nós vamos ler, fala-nos exatamente acerca dessa função que a igreja precisa todos os dias abraçar e colocar em prática enquanto estivermos nesta terra. Vai nos dizer em Lucas, no capítulo 24, verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Verso 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, e destas coisas vós sois testemunhas. Será que esta palavra é para alguém neste lugar? Ok, no verso 49 ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Nestas palavras de Jesus nós podemos perceber que o chamado e a função que a igreja tem em levar a mensagem de arrependimento, de remissão de pecados, sendo ela mesma aquela que declara, aquela que dá prova de que Jesus não ficou morto no sepulcro, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do trono do Pai. Testemunhas fiéis da sua morte e ressurreição. Mas neste texto nós podemos perceber que o chamado a esta função está conectado à capacitação que nós recebemos, dada pelo poder de Deus. Nenhum evangelismo será verdadeiramente eficaz se ele for feito na nossa própria inteligência. Nenhum evangelismo será verdadeiramente eficaz se ele for feito nas estratégias humanas. A eficácia de um evangelismo e de uma missão cumprida está totalmente conectado ao poder do Espírito Santo na vida da sua igreja. Aleluia. Foi por isso que Jesus, quando falou acerca da função que o corpo de Cristo teria na terra, envolvido nesta missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, o próprio Jesus disse e declarou, contudo não o façam ainda, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O mesmo escritor Lucas, em Atos no capítulo 1, no verso número 8, ele vai nos dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agora, para além do nosso chamado às funções, enquanto ministros e enquanto corpo de Cristo, deixa-me dizer-te que existe um outro chamado. E esse é um chamado geral, é um chamado único, seja para ministros, seja para corpo de Cristo, seja para quem for. Todos aqueles que pertencem e que creem no poder da morte e ressurreição recebem, além de um chamado à função, um chamado ao propósito. Digam todos comigo, um chamado ao propósito. Agora em Romanos no capítulo 8, versículos 29, ou 28 e 29, nós vamos ler exatamente descrito de uma forma pormenorizada aquilo que é o chamado ao propósito. Se vocês quiserem acompanhar, acompanhem comigo. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, como é que está aí? Segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu
Propósito. Veja o versículo 29, detalhando no que é que está envolvido esse propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Olha o propósito: para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo reforça o assunto do chamado ao propósito, fazendo uma declaração registrada em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Está escrito desta forma: mas todos nós, quantos? Todos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Se o assunto referente à função que o corpo e os ministros têm na terra, se o assunto referente à nossa função, à capacitação para essa função, está conectado ao poder de Deus, o assunto relacionado ao propósito está conectado à transformação efetuada pela presença manifesta de Deus. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Ambos os chamados são para todos nós. Todos fomos comissionados e chamados para a missão, e uma missão específica na terra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, sejam testemunhas poderosas de que Jesus morreu, ressuscitou e reina à direita do Pai. E dentro desta função está uma conexão, e a conexão é esta: eu derramarei do meu Espírito sobre vós, e Ele vos vai ungir com poder, para que então sejam testemunhas poderosas nesta terra. Mas além deste chamado à função, há um chamado ao propósito. E a igreja precisa de entender e compreender que ambos são chamados para todos. Não é para alguns, mas para todo o corpo de Cristo. E o chamado ao propósito está totalmente conectado àquilo que eu chamo de a presença, o lugar onde existe, onde se manifesta a presença de Deus real. O apóstolo Paulo, ele fala acerca desse propósito, e ele diz: vocês foram chamados segundo o seu propósito. Saibam qual é o propósito, porque aqueles a quem ele chamou, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. A fim de que todos vocês possam ser a imagem do primogênito, e ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E é sobre o cuidado de estarmos atentos e cuidadosos com respeito a estes dois chamados que eu quero chamar a vossa atenção para aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala no nosso verso base. A função é de facto muito importante. A função da igreja na terra é de facto muitíssimo importante. Mas entendam e compreendam: a base para um funcionamento perfeito está em fundamentar essa função no propósito. A função que nós temos para realizar nesta terra é importantíssimo. Missões está no coração de Deus. Evangelismo é ordem primordial da parte de Deus para todos aqueles que são testemunhas fiéis da morte e ressurreição de Jesus. E tranquilo que para essa função Ele te dará poder e unção para realizá-la. Mas o apóstolo Paulo está preocupado, porque se ele era alguém exímio em cumprir com a função, havia dentro dele uma atenção e um cuidado em todo o tempo. Por isso é que ele diz no versículo 26 do capítulo 9, 1 de Coríntios: pois eu assim corro, não como para um lugar incerto, assim combato, mas não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e os reduzo à servidão. Para quê? Para que pregando aos outros não vá eu mesmo ser achado reprovado.
apóstolo Paulo tinha um cuidado imenso acerca dos dois chamados que estavam ativos em si mesmo. Ele, enquanto um ministério apostólico poderoso, desde o dia da sua conversão, lá a caminho de Damasco, quando ele se encontra com aquela luz que brilhava mais do que a luz do sol ao meio-dia, ali ele fica cego durante 3 dias. Quando Ananias chega na casa onde ele está enviado por Deus, o apóstolo Paulo é cheio do Espírito Santo e livre daquela cegueira. E a partir daquele dia este homem nunca mais se calou. Aonde ele estava o evangelho era pregado. Aonde ele ia, Jesus era anunciado como Filho do Deus vivo, aquele que morreu, ressuscitou e reina para todo sempre. Mas havia uma grande preocupação e cuidado no apóstolo Paulo, de além de atender a este chamado da função, ele não queria em nada descuidar que este chamado estivesse isolado, mas que estivesse sim conectado e fundamentado no chamado ao propósito. Então o apóstolo Paulo traz esta advertência e mostra-nos o cuidado que ele tem para que nós mesmos, amada igreja, amados irmãos, companheiros de ministério, sejamos também pessoas cuidadosas, zelosos neste assunto a que ele se refere. Até porque muitos caem no erro de muitas vezes pensar que estão aprovados por Deus, porque a função está fluindo. A função está fluindo, pastor. O quê? A unção está presente. Mas Paulo diz assim, se a função está fluindo, mas a base dessa função não é uma vivência diária com a presença manifesta, podes até pregar bem aos outros, podes até anunciar bem a missão dos pecados, mas vais tu mesmo ser achado reprovado por Deus. Ele disse, eu não quero ser achado reprovado. Eu não quero correr como alguém que não tem um lugar definido para ir. Eu não quero combater como alguém que está esmurrando o ar. Mas Paulo, tu estás cumprindo a função exemplarmente. Sim, eu estou. Mas tem outra coisa, o quê? Não vai eu pregando aos outros, esquecendo-me do propósito, tem que estar fundamentada a minha pregação. Muitos de nós pensamos, eu tenho a aprovação de Deus, porque o meu ministério está a fluir, pastor. Pastor, temos a aprovação de Deus porque estamos a evangelizar com força, amém. Tudo isso é bom e continua a fluir nessa unção. Mas escuta o que eu estou-te a dizer. Se a tua função está a fluir de facto, procura todos os dias examinar se essa função tem como base o teu chamado ao propósito. Porque na função tu tens o poder do Espírito Santo, mas no propósito tu vais encontrar a liderança do Espírito Santo. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Na função nós encontramos o poder do Espírito Santo, porque na função nós encontramos a unção do Espírito Santo, o poder que nos reveste. E nessa unção nós ministramos e o lugar se enche, e os milagres acontecem, e o sobrenatural acontece, e nós sentimos aquela atmosfera e nós pensamos, Deus está contente comigo, Deus está a aprovar o que eu estou a fazer. Mas escuta o que eu estou a dizer, é muito necessário nós aprendermos com este grande homem de Deus. A aprovação de Deus vem daí sim, se o que estás a fazer está fundamentado com o propósito para o qual tu nasceste. Na função tu tens o poder do Espírito Santo, mas é só no propósito, na presença manifesta, que a liderança do Espírito Santo é estabelecida sobre ti. Mais do que te dar poder, Ele quer liderar a tua vida. Alguns ouviram o que eu estou a dizer. Veja o que é que Jesus disse acerca disto. Acerca de muitas vezes até fluirmos na função, mas sem o propósito. Veja bem, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Palavras do próprio Jesus.
Se as palavras do apóstolo Paulo são fortes, imagina de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, e ele está a falar na primeira pessoa, é a mim que se vão dirigir. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha a unção a fluir. Não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios? Está aí a unção. E mais, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus nesta conversa disse: não foi em meu nome. Não, ele não disse nada disso. Ele não negou que eles fizeram aquelas maravilhas, que eles profetizaram e até que expulsaram demónios no seu nome. Ele não negou. A conversa dele é outra. Quando alguém perguntou para ele: Senhor, não foi em teu nome que eu profetizei? Não foi na unção? Ele não negou. Não foi no fluir dos dons do Espírito e da unção que eu expulsei demónios? Não foi no fluir e nos dons do Espírito que eu consegui fazer maravilhas? E Jesus responderá, versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É extremamente perigoso quando envolvidos na unção nós não temos o mesmo cuidado do apóstolo Paulo, de todos os dias podermos analisar se a função ela tem como fundamento o propósito para o qual nós nascemos. O poder de Deus em ti vai prover, vai abençoar pessoas, mas a imagem de Cristo em ti transformará. O poder edifica, o poder abençoa, o poder chama a atenção das pessoas, mas só a presença manifesta é que transforma. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Nós precisamos de entender que o apóstolo Paulo não estava preocupado apenas com o seu tempo aqui hoje. Ele estava preocupado com o legado que ele tinha que deixar para a próxima geração. Ele estava preocupado com o legado, porque ele sabia: a igreja está fantástica, a igreja está disposta a morrer por pregar o Evangelho, é fantástico. Mas tem uma coisa: o quê? Esta geração vai acabar e vem a próxima. E a próxima geração até pode olhar e entender que realmente tem esta grande comissão e tem que evangelizar, e tem que pregar o Evangelho, e tem que fazer isso mesmo, porque isso é o nosso chamado. Mas essa mesma geração não se pode esquecer que só há uma forma do nosso chamado e a nossa função ser completa e realizar realmente aquilo que Deus quer que realize. Essa função tem que estar fundamentada no propósito. Mais do que ser um povo que flua na unção, tens que ser um povo que vive na presença manifesta de uma forma diária. A missão de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura deve ser abraçada de uma forma apaixonada, sim. Mas para que essa missão tenha a sua eficácia e resultado completo, precisa de ser efetuada por homens e mulheres apaixonados pela sua presença manifesta, fundamentados em buscar a sua face muito mais do que as suas mãos. Pastor, ainda não estou a entender. Vais entender agora. Moisés, posso te entrevistar? Podes. Como estás? Tudo bem? Estou bem. Podes-me contar um pouco da tua experiência acerca do que estamos falando aqui? Posso. Queres falar da unção e do fluir da unção? Eu falo. Eu entrei no Egito e o poder foi tão grande que nenhum Deus do Egito foi capaz de fazer frente ao poder manifesto naquele lugar. Depois de 10 pragas, Faraó teve que abdicar e dizer: levem o povo, não aguento mais. Pensas que ficou por aí? Não ficou por aí. Saí com o povo e quando estava diante do Mar Vermelho, Faraó se revoltou e agora vem nos perseguindo novamente. O povo fica um tanto ou quanto atarantado, com medo, e começa já a dizer: por que nos trouxeste deste lugar? Moisés disse: calma. O mar se abre. De uma forma milagrosa eles passam aquele mar em terra seca. Quando chegam do outro lado, o mar se fecha, os egípcios desapareceram. Do outro lado lá,
Miriam, irmã de Moisés, é a primeira a agarrar no instrumento musical. Ela dá a primeira nota. As demais mulheres agarram também e dão outras notas. E é um culto tremendo naquele lugar. A unção de Deus toma aquele lugar. Eles dançam na presença de Deus. Eles pulam na presença de Deus. Eles regozijam na presença de Deus. A alegria é completa na presença de Deus. Nunca vimos um milagre assim. Nunca vimos Deus agir desta forma. Nunca vimos um poder tão sobrenatural. Moisés ficou por aí, não ficou por aí. Continuámos a andar e mais adiante eles tinham sede, não havia água para beber. E antes começassem a murmurar mais, Deus ordenou e a rocha deu água. E quando beberam água da rocha, foi mais um culto tremendo naquele lugar. A unção chocoalhou tudo, ver uma rocha brotar água do nada. Pessoas caíram no chão, riram até não parar mais. Celebraram. Ficou por aí, não ficou. Quando tinham fome, veio carne do céu. Pão aparecia pelas manhãs como maná. Ficou por aí? Não. Havia uma nuvem que os cobria durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A roupa deles não envelhecia, sandálias não envelheciam, nada envelhecia. E então, estavam a fluir na unção. Moisés estava contente, nem por isso. Moisés, estás feliz? Nem por isso. Por que é que não estás feliz? Acabei de vir do monte. E então? Falei com Deus. O que é que Deus disse? Deus queria matá-los a todos e fazer de mim uma geração nova. A sério. O que é que Deus te disse? Deus disse-me assim, eu não suporto mais ir no meio deste povo. Eles celebram quando a minha unção se manifesta, eles celebram quando o meu poder se manifesta. Tudo o que eles querem é o poder manifesto, mas quando falas da presença manifesta, eles não querem a minha presença. Porque a unção provê. A unção chama a atenção. Uau. A unção abençoa. Não tinha água, agora tenho. Não tinha comida, agora tenho. E não queres a presença manifesta? Não. Porquê? Porque a presença manifesta transforma. Como é que aconteceu isso, Moisés? Vou-te explicar. É porque Deus deu uma missão. E a missão era resgatar o povo do Egito. E levá-los para a terra que mana leite e mel. Não, essa não era a missão. Não era, não. Deus não falou contigo na sarça que ardia, não se consumia. E não disse para ti que Ele daria a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Foi. Mas na verdade essa não era a missão principal. A missão principal era outra. Qual era? Trazê-los até ao monte onde a sarça ardia e não se consumia. Ao Monte Sinai, exatamente. E o que é que aconteceu? Eu fui lá, resgatei-os do Egito e trouxe-os. Eles viram muito poder da unção pelo caminho. Não só no Egito, mas no decorrer do caminho. Quando chegámos ao Monte Sinai, chegou o dia. Eu disse para eles, hoje é o dia. Hoje é o dia do quê? Hoje é o dia que Deus quer se apresentar para vocês. O que é, Moisés? Espera aí. Deus já se apresentou desde o Egito. Nós vimos as pragas, nós vimos os milagres, nós vimos o mar a abrir, vimos a carne descer do céu, vimos a rocha dar. Já vimos muito de Deus. Não, vocês estão enganados, vocês ainda não conhecem Deus. Deus quer se apresentar cara a cara com vocês. Cara a cara. Bem, Moisés, o que é que temos que fazer? Santifiquem-se, passem por ritual de purificação durante 3 dias. Ao terceiro dia apresentem-se aqui. Ok, vamos lá. 3 dias passaram, todos juntos ao monte. De repente vem uma nuvem espessa sobre o monte. Daquela nuvem começam a sair sons que eles nunca ouviram antes. O mar a abrir deve fazer um som ensurdecedor, sim ou não? O marzão daqueles, o mar vermelho, as águas a abrir, deve ser um som, mas um som. Mas eles nunca tinham ouvido um som como aquele. Era raios, era relâmpagos, clagor de trombeta. Eles só sabem que saía sons e vibração tão forte que todo o monte estremecia. Quando eles olharam para aquilo, Moisés olhou para eles e disse, calma. Mas continuou, o som foi ficando cada vez mais forte, a imagem era cada vez mais amedrontadora. Eles olharam para aqui, Moisés, não queremos. Como não quer? Não queremos. Como não quer? Calma.
Não queremos morrer. Não querem morrer. Não, vocês estão enganados. Isto não é para vos matar. Não tenham medo. O Senhor veio para vos provar, a fim de que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis contra Ele. Não estás a perceber, Moisés? É que a gente está a evangelizar os povos como nunca. Como? Todos os povos já ouviram falar da gente e do nosso Deus, que com braço forte nos tirou do Egito e derrotou o maior império daquela atualidade, nos fez passar no Mar Vermelho, nos deu tantos milagres. Os povos todos já ouviram falar, e eu acho até que eles vão se converter, Moisés. Moisés disse: ok, isso é muito bom, isso é uma missão fantástica, mas tem outra coisa. Essa missão tem que estar fundamentada, o quê? Num propósito. Vocês têm que ser transformados na imagem do Senhor, na sua presença manifesta. Então vamos lá, não temam. O Senhor não vai... Não. Moisés, faça uma coisa. Fala tu com o Senhor. O que o Senhor falar contigo, tu falas connosco. Está bom assim para nós. Moisés disse: não, venham. De repente Deus brada lá do monte e diz: Moisés, deixa-os. Sobe tu. Moisés sobe naquele lugar, e foi quando Deus disse: estás a ver? Eu não te avisei que eles não queriam a minha presença. Eles querem a terra prometida que mana leite e mel, eles querem curas, eles querem providência, eles querem unção, mas não querem fundamentar. Não querem fundamentar a sua vida na minha presença manifesta. Amada igreja, eu não vim aqui para chamar a atenção de ninguém, não vim aqui para... Não, a minha intenção é só uma, o quê? Relembrar-vos. Porque eu sei que isto é pregado aqui, eu sei que vocês ouvem palavra muito rema de Deus aqui. Não estou a dizer-vos nada de novo, com certeza. Eu não vim aqui, eu só vim aqui com o intuito, o quê? Relembrar-vos. Relembrar-vos do quê? Disto. A missão é fantástica. Continuem com a missão, não parem com a missão. Nós também estamos envolvidos na missão. Nós também somos uma só igreja, apesar de ter placas diferentes, não importa, somos uma só igreja. E todos nós temos um fator predominante, o quê? Queremos ver esta nação transformada e rendida aos pés de Jesus. Mas deixem-me passar isto e relembrar isto para vocês. Nós só conseguiremos isso quando o fluir das nossas funções, quando o fluir da unção estiver conectado e fundamentado no atender do chamado ao propósito. Pastor, esta nação precisa de ser despertada, sem dúvida alguma. A unção vai despertar, com certeza. A unção vai chamar a atenção. Continua a fluir na unção. Ministérios continuem a fluir nessa unção poderosa que Deus vos deu. Fluam, mas fluam mesmo. Igreja do Senhor Jesus, continuem a fluir nessa unção. Porque a nossa unção vai chamar a atenção desta nação. Os milagres vão chamar a atenção. Os sinais vão chamar a atenção. Mas nós não queremos só chamar a atenção. Nós queremos transformação para esta nação. Pastor, a unção não transforma. Não! O povo de Israel, que não quis a presença manifesta, que só queria a unção, vê o fim deles. 40 anos. Quantos anos? 40 anos andando no deserto às voltas, a mortos no chão. Pastor, isso é Velho Testamento. Vamos para o Novo então. 3 anos e meio aproximadamente. Discípulos a andarem com Jesus dia e noite, a verem unção como ninguém viu, a verem milagres como ninguém viu. Eles viram cegos a ver, mortos a ressuscitar, eles viram aleijados a andar. Bom, eles viram um homem andar sobre as águas. O que faltou eles verem? No final dos 3 anos e meio, Jesus acabou a conversa desta forma: vou ser entregue nas mãos dos homens quando vocês se converterem. Pedro, tu principalmente, confirma aos teus irmãos. Todos disseram: espera aí, mestre, estás a falar o quê? Todos nós estamos convertidos. Não te lembras que já fizemos milagres e tudo? Não te lembras que em teu nome já expulsámos demónios e tudo? Pedro disse: ei, ainda que todos estejam desconvertidos, eu estou convertido, a mim estás enganado. Ele disse: Pedro, a ti te digo, eu sei o que estou a dizer, porque ainda antes que o galo cante 3 vezes, tu vais negar que me conheces. Mais resultado com o que eles tiveram em anunciar o reino de Deus. Vinham de todas as aldeias, cidades,
Todos os lugares vinham para ver Jesus. Onde está Jesus? Houve uma vez que Jesus entrou no barco e passou no mar da Galileia. Quando chegou ao outro lado, já estava uma multidão à espera. Onde é que tu estavas? Estávamos à tua espera. Jesus disse: à minha espera, de certeza, ou vocês estão à espera de pão e peixe para comer? Deixem-me vos dizer isto: se vocês estão de facto à minha espera, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles disseram: opa, tchau. Não querem comer da minha carne e beber do meu sangue? Não, isso é horrível. O que nós queremos é pão e peixe. O que nós queremos é unção, é milagres. O que nós queremos é coisas sobrenaturais a acontecer. Comer carne e beber sangue, isso não é para nós. Todos foram embora, os 12 ficaram. Ele disse: também vocês querem ir embora? Pedro de vez em quando tinha estes flashes: para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Amada igreja, se nós queremos ser uma igreja eficaz, se nós queremos realmente completar a nossa missão aqui na terra, nós temos que entender e compreender esta advertência que o apóstolo Paulo nos dá. Não podemos correr em vão sem um objetivo, e não podemos esmurrar no ar. Não vamos nós pregando aos outros e nos esquecendo de nós mesmos e sendo reprovados por Deus. A unção é bom, devemos fluir nas missões, devemos evangelizar os povos. Esta nação precisa de ser evangelizada, mas nunca se esqueçam disso. O fundamento da nossa missão está no propósito e na vivência da presença manifesta de Deus. Quem concorda diz amém. Vamos dar um aplauso forte ao Senhor. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Nos próximos 5 minutos é o tempo que me resta para sair daqui. Eu quero que a igreja amada do Senhor Jesus neste lugar possamos juntos unir a nossa voz, porque quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Amém ou não amém? Nunca te esqueças, fluir na unção é muito bom. Continua a fluir, mas nunca te esqueças de dar base, fundamento a essa unção. Vive uma vida de comunhão ativa com a presença manifesta de Deus, porque aí está o lugar da transformação de glória em glória na imagem do Filho. Fecha os teus olhos, levanta os teus braços. Oh, quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quantos concordam? Cantam. Quem já pisou o santo dos santos, com vocês. E onde estiver clamar pela glória, a glória. Quase vos ouvi, igreja. Vamos mais alto ainda, declara. E quem já pisou em outro lugar, e onde estiver clamar pela glória, vamos clamar pela sua glória mais uma vez. Vamos. Glória, glória. Nada menos do que a tua glória, nada menos, nada menos. Está ao teu lado, dá a mão à pessoa que está ao teu lado. Dá a mão ao teu irmão que está aí ao teu lado. Pega na mão do teu irmão e levanta a mão do teu irmão junto com a tua. Vamos, igreja. Glória.
Clama pela sua glória nesta noite. Enquanto os instrumentos musicais vão tocar, nos próximos minutos eu quero ouvir um clamor da igreja. Levanta a tua voz e começa a clamar pela glória do Senhor, sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua irmã. Vamos, sobre a tua própria vida. Atendemos ao teu chamado. Queremos missões, sim. Queremos evangelizar, sim. Mas queremos o teu propósito. Queremos a tua glória. Queremos a tua face. Queremos ser transformados. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Clama a plenos pulmões. Clama com entendimento. Clama, clama. Oh, tu és desejado no meio desta igreja. Tu és desejado no meio desta assembleia. Tu és desejado. Deus meu, Senhor meu, sinto-te desejado por nós aqui. Desejamos a tua presença manifesta, nada menos do que a tua glória, nada menos do que a tua glória. Oh, recebe, 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 recebe. Oh, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, operada pela pessoa do Espírito Santo. Agora, 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 agora. Oh. Tu és desejado neste lugar, Senhor. Vamos ouvir a igreja clamar. Vamos ouvir. Se Ele é desejado neste lugar, continua a clamar. Se Ele é desejado neste lugar, continua a clamar. Nada menos do que a tua glória. Nada menos do que a tua glória. Nada menos do que a tua glória. O Senhor Espírito Santo, Ele se encontra no nosso meio, meus irmãos. Muitos sabem qual é a sua função, mas nós fomos chamados com um propósito de adoração, um propósito de entrega, um propósito de fazer a obra com amor, com zelo, com dedicação. Nós fomos chamados por Deus para fazer um cumprimento do ID por todo o mundo, para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres de Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou nesta terra. O Senhor vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder, porque o Senhor, Ele tinha um propósito para a vida daqueles homens. Porque o Senhor, Ele tinha um propósito para a vida daqueles que iriam perseverar na palavra de Deus, na palavra do Senhor Espírito Santo. Quando aqueles homens, eles perseveraram, quando aqueles homens ficaram ali naquele cenáculo à espera de algo de novo, algo diferente, o Senhor Espírito Santo derramou sobre eles uma unção tal, um poder tal, que transformou todos aqueles homens e também transformou esta igreja que está aqui neste lugar. Pastor Osvaldo Maia pregou uma palavra poderosa, da parte do Senhor, para que muitos presenciam a unção, muitos presenciam os milagres, mas se esquecem muitas vezes do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu neste momento convidaria toda a igreja para vir aqui à frente. Nós vamos estar a orar pela sua vida. Depois de uma palavra magnífica, depois de uma palavra
derramada pelo próprio Espírito Santo para as nossas vidas, irmãos. Deus tem propósito para mim e para ti. Nunca se esqueça daquilo que foi pregado e ministrado nesta noite. O propósito que Deus tem sobre a tua vida, Ele é grande, é poderoso. Ele irá ser testemunha viva daquilo que o Senhor quer derramar efetivamente na terra. Eu convido a toda a igreja, irmãos, toda a igreja, para estar aqui à frente. Oh Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Deus rodeado de glória, 24 horas. E eu, homem tão falo, de puros lábios, y entonces a salsa, y entonces esme aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fizeste um viva só pra te servir. Envía-me. Como dizer não para teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória. Somente para tua glória. Somente para tua glória. Somente para tua glória. Meus queridos, neste momento feche os vossos olhos. Vamos estar a orar pela sua vida. Paulo, meu querido pastor Osvaldo Maia, quando ele pregava aquelas mensagens ousadas,